Vamos falar dos 4 livros que eu terminei ao longo do mês de setembro e também dos 3 contos que eu finalizei. Resolvi começar a trazer os contos para cá também, apesar deles não serem livros que eu li de ponta a ponta, mas que eu achei que poderia interessá-los também. Tem várias outras coisas em andamento, alguns livros que eu quase finalizei também, mas que ficou para o mês de outubro, mas isso vocês veem daí no próximo fechamento mensal. Vamos começar com o primeiro livro finalizado no mês e que eu na verdade li assim muito rápido, só não li mais rápido porque eu tinha alguns outros compromissos, que é Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E gente, eu finalmente fiz as pazes com Jane Austen. Já li outros livros dela, né? Eu li o Persuasão de ponta a ponta e não gostei. Eu comecei a ler o Emma, na verdade eu li 50% de Emma e abandonei. E comecei a ler a primeira e segunda página de Razão e Sensibilidade e falei, não tô no momento, mas não foi o que aconteceu com Orgulho e Preconceito. Eu acho que pela primeira vez eu de fato consegui entender o que é a ironia que as pessoas falam aqui da Jane Austen. Consegui perceber isso. Confesso que eu fui arrebatada pelo romance que a gente tem aqui entre o Sr. Darcy e a Elizabeth. E eu gostei muito da construção desse romance, sabe? Eu gostei de como as coisas foram acontecendo, como teve uma evolução gradual e que fez sentido, sabe? Não foi aquela mudança de ideia, assim, de percepção de um momento para o outro, de 8 para 80, mas teve um desenvolvimento muito verossímil, gente. Eu acho que esse é o principal ponto que eu notei, porque eu já li alguns outros romances que eu senti que a pessoa, de um momento ela odiava, no outro momento ela amava, e não teve essa transformação, sabe? A gente não acompanhou esse sentimento mudando. Tanto que aqui tem uma passagem que ela fala que ela não sabe quando ela começou a gostar do Sr. Darcy. Óbvio que a gente não consegue precisar o exato momento disso na obra, porque a gente tá também em uma posição um pouco privilegiada como leitores e não como personagens que estão vivendo aquela história, mas a gente consegue entender alguns indícios de quando isso vai começando a mudar dentro da Lizzie, e eu acho que essa é uma grande sacada da autora. Gostei muito disso e eu gostei como que não é um sentimento gratuito. Não é assim, eu gosto dele porque ele é lindo, belo, cheiroso, rico, sabe? A gente vê que tem um romance aqui que ele é fundamentado em coisas reais, da vida real, do dia a dia, que os preconceitos, né, são também pautados em coisas que fazem sentido você perceber, assim, que talvez você tivesse o mesmo preconceito, se você tivesse no papel deles, você também seria orgulhoso. Então eu achei uma obra aí muito representativa e é algo que eu vejo acontecendo na vida real, não hoje, né, que nós estamos em um tempo moderno, mas me cativou muito essa história da gente perceber o quão reais esses personagens são, o quão falhos eles são. O momento que a Lizzie se debate ali com os seus próprios sentimentos e ela nota, né, o quão errada ela estava, o quão ela se desconhecia, é incrível, gente. É um livro que eu quero reler em outro momento, tá? Com um pouco mais de calma. Eu fiz uma leitura mais de ponta a ponta, não estudei o livro, não marquei tanto também, porque eu fui assim com o coração aberto para entender o que a obra ia me trazer e fui realmente muito surpreendida. Isso me animou para ler outras obras da Jane Austen, talvez agora com esse conhecimento que eu tive, com esse entendimento que eu tive dessa ironia, desse jeito da escrita dela, eu esteja com o coração mais aberto para as outras obras, se bem que todo mundo me fala que este de fato é o melhor livro dela, mas eu acho que eu espero, né, na verdade, conseguir ver valor em seus outros livros também. Gente, tem um pelo de gato aqui voando que tá me incomodando, né? Tenho 3 gatos, não tem como não ter pelo pela casa, mas não precisa rolar o pelo no ar, né? Avançamos para Helena, então, que está neste meu box aqui, nesse primeiro volume do box do Machado de Assis. Ele é um livro um pouco diferente do Machado. A gente vem lendo, então, Ressurreição, depois a gente leu A Mão e a Luva, e agora estamos em Helena. Gente, é um livro que ele dá um pouco... Eu senti um pouco de ruptura no estilo de escrita do Machado de Assis. A gente vai de 2 livros super românticos e que tem um desfecho bem romântico para este livro que tem um romance, sim,
mas que tem um final que para mim foi inesperado, e vocês podem falar aí da minha ingenuidade, do quão eu fui inocente nessa história, mas sim, Machado de Assis me chocou. Mas tudo bem. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de uma família, a família do Vale, que tem ali o seu patriarca falecendo, e quando ele falece, eles vão ler seu testamento e lá diz que ele está reconhecendo uma filha, a Helena. Ele quer que ela seja trazida, né, para o seio familiar, que ela tenha sua herança, deu o reconhecimento dela e do nada essa pessoa é inserida nesta família. Essa família que é composta pelo Estácio, que é filho do patriarca, e tem também a tia. Gente, eu sou péssima com o nome, eu não vou lembrar o nome da tia, mas que daí é a irmã, né, desse falecido, é a Úrsula, é a irmã desse falecido patriarca, que é o conselheiro. Então a gente vê essa jovem sendo inserida, né, na sua mocidade. Então ela é ali uma adolescente, final da adolescência. Ela tá vivendo agora com essa família. E o que acontece daí é que a gente vai conhecendo essa personagem e ela tem um segredo. E esse segredo vai ser desvendado no final. Aqui a gente tem um romance que vai se desenvolver. E eu não sei o quanto que eu posso falar dessa história sem ser spoiler, gente, mas é um livro que realmente me chocou no final. Eu acho que é um livro ainda da fase romântica do Machado, mas já com um pouquinho daquilo que a gente vai ver nos seus grandes romances. E eu li um dos livros que com certeza aparecerá nas melhores leituras de 2024, que é Otelo, do Shakespeare. Eu estou relendo esse livro, eu li esse livro neste ano ainda. Eu estou relendo porque eu estou fazendo um curso, né, de Shakespeare e Machado de Assis, e a gente está fazendo uma correlação entre o Otelo e o Dom Casmurro, já que o Dom Casmurro é considerado, né, o Otelo brasileiro. Então eu estou lendo agora, né, eu terminei de ler a peça, daí eu vou começar a leitura do romance. E, gente, que livro sensacional! Pensa num livro que se beneficiou muito do estudo, muito mesmo, de uma leitura mais aprofundada, de leituras de textos de apoio, e foi incrível. É um livro que eu mal posso esperar para reler. Aqui a gente vai acompanhar a história, né, do Otelo, que é esse mouro, que a gente tem uma questão de raça muito presente na obra, porque ele tá vivendo numa sociedade veneziana, uma sociedade branca. Ele casa com a Desdémona, casa escondido do seu pai. Seu pai, né, vai levar isso para os grandes homens ali no governo, dizendo que ele de alguma forma usou de magia para casar com a sua esposa. E nós temos o Iago, que é a personificação aqui do grande vilão dessa história, ressentido porque o Otelo não deu a alcunha ali, né, não deu o papel de tenente para ele, ele segue como seu alferes, na verdade como seu estandarte. Ele resolve fazer uma grande vingança com o Otelo, baseado na traição, né, que ele vai imputar na cabeça do Otelo por parte de Desdémona. Então é uma tragédia, a gente vai ter um monte de gente morrendo aqui. No final da peça em diante, assim, é só a morte, só a gente caindo de um lado pro outro. E aqui a gente vai ter então essa loucura do Otelo baseado em uma ideia de que a Desdémona o traiu. Então qualquer semelhança com Dom Casmurro não é mera coincidência. E eu adorei esta peça, adorei estudar. O Iago é um personagem extremamente interessante. O Otelo, que por muitas vezes é visto como uma grande vítima das artimanhas do Iago, eu consegui perceber aqui com alguns estudos críticos que ele não é tão bom assim, que ele manipula as pessoas em algumas situações, ele manipula até mesmo o Iago em algumas situações, e o quão que ele se deixa levar, porque da mesma forma com que as pessoas julgavam ele, ele passa a julgar Desdémona da mesma forma e de uma forma que ele tão criticava. Então assim, gente, leiam, é uma peça super acessível. Eu acho que a gente coloca o Shakespeare num papel aí de erudito, mas ele escrevia para o povo, ele escrevia para as pessoas do dia a dia, ele escrevia para ser realmente visto, né, não lido. Eu acho que essa é uma das nossas grandes dificuldades, porque as peças do Shakespeare foram feitas para serem encenadas e não lidas. A gente não tem tanto esse benefício, essa oportunidade hoje. É uma peça incrível, gente, atualmente é a minha preferida.
Talvez com a releitura de Hamlet, que até então era minha preferida, ela volte a ser, mas no momento Otelo me arrebatou demais. O último livro lido, gente, foi A Filha do Capitão, do Pushkin. Esse livro eu li com o Clube Epílogo e eu não curti esse livro, gente. Nós temos aqui um plano de fundo bem importante, que é a tentativa, né, de usurpar o poder do Pugachev. Ele foi ali um líder popular que assumiu, né, que ele dizia, né, que ele era o próprio czar, o Pedro III, que foi um czar que ele morreu preso, né, ele era esposo da Catarina II, ele morreu preso e ninguém viu o corpo dele. Por conta disso, várias pessoas diziam, né, que eram o próprio czar, que reivindicavam esse trono para si, se passando, né, por este homem. E o mais emblemático dessas pessoas que tentaram aí, né, requerer o poder e reivindicar esse trono foi o Pugachev. Então aqui a gente vai ter o Pushkin escrevendo um romance que vai ter tudo isso como plano de fundo. Nós temos nosso personagem principal, que é um homem nobre, indo servir no exército, e no lugar onde ele foi servir, né, nesse forte, ele é tomado então pelo Pugachev. Ele vai desenvolver um romance pela filha do capitão e ele vai fazer de tudo para protegê-la e salvá-la. E daí a gente vai ter o nosso protagonista em momentos vendo valor na insurreição do Pugachev e entre outros momentos se vendo ali obrigado por seus valores morais, éticos, a ser devoto, né, a ser fiel a Catarina II. Então ele fica nesses dois lados ali, entendendo o lado do Pugachev, não necessariamente entendendo o lado dele, mas vendo empatia no Pugachev, tendo algum tipo de desenvolvimento de uma amizade entre os dois, enquanto ele tem que ser fiel a Catarina II. Eu não gostei do desenvolvimento da história, em alguns momentos eu achei uma escrita bem superficial, uma escrita um tanto chata também, e algumas coisas que aconteceram não eram verossímeis para mim. A gente tem o servo, né, do nosso personagem principal aqui, em determinado momento fazendo uma continha no papel e entregando pro Pugachev, que é o cara que tava matando todo mundo, tava enforcando pessoas. Pô, isso aqui é o que os seus homens roubaram do meu senhor. Gente, plena guerra acontecendo, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Mas é um livro que, se você fizer ali uma extrapolação e conseguir pensar na dualidade do nosso personagem principal, do nosso protagonista, dele estar no meio desses dois mundos, isso é interessante. Eu não sei o quanto que essa foi a intenção do Pushkin, mas eu considero que as coisas que eu gostei no livro foram muito mais reflexões que eu trouxe para o livro do que coisas diretamente provocadas pela narrativa, sabe? E eu tive que me esforçar muito para conseguir encontrar esses pontos positivos, então isso me incomodou na obra, não gostei. Eu quero ler ainda o Yevgeny Onegin, não sei se é assim que fala, do Pushkin, mas talvez eu vá deixar isso para um segundo momento, não estou super ansiosa. Avançamos então para os 3 contos que eu li. O primeiro foi O Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. Gente, esse conto, ele me deixou em pedacinhos. A gente tem um pai que está ali sem dinheiro, não tendo como manter a sua família, muito por conta das próprias decisões que ele tomou erradas em sua vida, não conseguindo prover o sustento da sua esposa e do seu filho este recém-nascido, que por ele não conseguir alimentar esta criança, ele vai levar para a Rua dos Enjeitados. Até então ele trabalhava como um caçador de escravos fugitivos. Quando ele vai entregar o seu filho na Rua dos Enjeitados, ele encontra então uma escrava que estava fugida, né? Que ela tinha fugido, e ele resolve captá-la, só que ela está grávida. Então a gente tem a luta de um pai contra uma mãe. E, gente, o final desse conto, assim, leiam. Ele tem apenas 10 páginas, é fácil de encontrar na internet. Toda a obra do Machado de Assis está em domínio público. Então, assim, sensacional. Ele tá, né, na minha edição, eu tenho naquela edição dos 50 contos do Machado de Assis. Vai estar aqui na descrição o link para caso vocês queiram comprar. Na sequência daí, eu li O Senhor Procratin, do Dostoiévski. Esse é um conto que a gente vai ter ali a história de um grande avarento, tá?
de um grande sovina, que a gente é manipulado nesse conto a imaginá-lo como um homem bom, um homem correto, porque o narrador nos conta isso, até que várias coisas acontecem e a gente descobre que, na verdade, ele estava passando perna em todo mundo. Não é um conto também que eu curti, não gostei da experiência de leitura, mas a gente vê o Dostoiévski naquela sua desorganização escrita. A gente tem um grande sonho aqui, que às vezes a gente não sabe se é um sonho, se é realidade, que é uma característica que eu vejo, né, principalmente desse início de escrita do Dostoiévski. E depois eu li, então, 1922, um conto do Stephen King, meu primeiro Stephen King, gente. Eu li com a Nicole e com o Júnior esse conto e também não funcionou para mim, tá? Ele é um conto que a gente vai acompanhar um casal, um homem e uma mulher morando numa fazenda, em um lugar mais afastado, que eles estão ali numa disputa porque os dois têm terras, né? E ela quer vender as terras que eram do seu pai para conseguir levantar dinheiro e abrir uma loja em uma cidade que fosse um pouco mais povoada. Seu marido não quer isso porque ele não quer vender parte da terra, principalmente porque quem vai comprar um abatedouro de porcos, ele não quer que o riacho que passe perto da sua casa tenha cheiro das tripas dos porcos, e ele arranja toda uma artimanha, manipula seu filho para matar sua esposa e ficar com as terras. E, gente, é um conto horripilante. É o tipo de conto que eu gostei do final, gostei do desfecho, porque ele acaba sendo consumido pelos seus próprios pecados e muito pela sua perturbação mental, sabe? Então, esse tipo de desfecho eu gosto muito, adoro uma gente perturbada da cabeça, vocês sabem disso. Mas o desenvolvimento dele, principalmente o meio do conto, ele perde o ritmo. Eu não gostei do estilo da escrita do Stephen King, tá? Nada contra, tenho amigos que gostam, mas não é o estilo de escrita que me atrai muito. Mas desta forma a gente encerra então as leituras do mês de setembro. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram ao longo do mês, as suas indicações, né? Ah, Morgana, acho que eu li isso daqui, você pode gostar. Eu sempre pego ótimas sugestões com vocês. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras sensacionais e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal.